Bom, então agora vamos explorar um pouquinho mais sobre a nossa camada de Data Science. E para começar, eu gosto sempre de começar mostrando a nossa a plataforma, né? Mostrando uma arquitetura, um desenho de arquitetura dessa nossa plataforma de Data Science. Mas basicamente a gente tem três sabores, digamos assim, que a gente poderia trabalhar do ponto de vista de ciência de dados. A gente consegue atender tanto aqueles usuários que são programadores, que já estão acostumados a utilizar uma linguagem de programação, por exemplo, como o R. A Tíbico tem um motor R, que é o Tíbico Enterprise Runtime for R. E qual que é a grande diferença desse motor R para o R open source? Né? A diferença é que ele é mais performático e que ele é escalável. E ele é escalável, inclusive você poderia utilizá-lo dentro do cluster. Então você poderia rodar esse Tíbico R dentro do cluster Hadoop, por exemplo. A gente sabe que o R open source ele tem alguns problemas de limitações, de escalabilidade, e esse Tíbico R ele não tem esses problemas de escalabilidade. Você poderia utilizar, inclusive, para rodar aí, utilizando todo o processamento distribuído do seu cluster, por exemplo. E também a gente tem interfaces mais visuais para aqueles usuários que muitas vezes não têm aí uma certa habilidade com programação, né? De repente um estatístico, só que ele tem o conhecimento e tem a capacidade de trabalhar com ferramentas aí de point and click. A gente tem uma interface que é o Estatística. O Estatística é uma solução mais voltada ali para o estatístico, para um determinado engenheiro que precisa fazer alguns estudos específicos. Essa solução ela é uma solução super madura, tem mais de 16 mil funções aqui dentro. Para quem conhece o Enterprise Miner, ele é similar ao Enterprise Miner, mas o Estatística possui mais de 16 mil funções que você pode utilizar e acessar totalmente via point and click. Ele pode rodar standalone, ele pode rodar desktop, né? Pode rodar num ambiente servidor. E também a gente tem o Team Studio, que na verdade, o que ele permite? Ele é uma solução que ela tem, se você precisa, tem um time de cientista de dados que precisa trabalhar de forma colaborativa e que precisa, por exemplo, de processamento massivo distribuído, trabalhar com o processamento acontecendo, por exemplo, dentro de um ambiente distribuído, de um ambiente de Big Data. Aí essa é a camada ideal que vai permitir que o seu time de cientista de dados colabore e que ele tenha a capacidade de fazer tanto a parte de data wrangling, né, de manipulação dos dados que estão ali dentro do teu Hadoop, por exemplo, quanto a questão da criação dos modelos preditivos, né? A gente sabe que existem, quando a gente está falando principalmente dessa camada de machine learning, e de ciência de dados como um todo, existem diversos papéis, tem o cientista de dados, a gente tem o engenheiro de dados, tem aquele pessoal mais responsável por operacionalizar esse modelo e tem os próprios usuários de negócio, né? As nossas soluções elas foram desenhadas para atender a expectativa de todos esses tipos de usuários, né? E a gente consegue suportar end-to-end, que vai desde o data prep. Então, você poderia fazer um data prep aqui, por exemplo, nessa nossa camada de machine learning. Toda a parte de modelagem, inclusive utilizando, você fala, olha, Clécio, por exemplo, tenho familiaridade com o Jupyter Notebook. Poderia utilizar o Jupyter Notebook na nossa solução, integrado, né, na nossa solução. Eu poderia utilizar fluxos aí para modelagem preditiva sem precisar de código, então totalmente ad hoc, totalmente point and click. Eu poderia fazer todo o deploy uma vez que eu criei esses modelos, eu posso fazer o deploy disso batch, eu posso fazer o deploy disso em real time, inclusive através da nossa camada de Streaming Analytics. E com isso eu posso implementar diversos casos de uso. Todas as nossas soluções, né, elas têm integração nativa com Spark, integração com bibliotecas, né? Pode trabalhar com bibliotecas como TensorFlow, bibliotecas Python, bibliotecas R, e também você pode atuar aí de forma totalmente point and click, sem precisar digitar uma linha de código, tá? Foi feito uma pesquisa, o Kaggle fez uma pesquisa, e basicamente eles questionavam, né, eles questionaram ali as pessoas que responderam essa pesquisa, quais são
os principais desafios quando a gente está falando de ciência de dados, né? E basicamente os desafios aqui que foram mais, que tiveram mais votos, né? Aqui a somatória ela dá mais de 100% porque as pessoas podem selecionar mais do que uma alternativa. Mas basicamente o que eles colocaram aqui que foi o que deu mais voto, né? Como sendo um dos principais desafios foi o problema de qualidade de dados, falta de talento do ponto de vista de ciência de dados, falta de suporte, né, financeiro aí do board ou da área de gestão, falta de uma questão clara, uma necessidade, uma pergunta de negócio clara, um caso de uso, né, dificuldade de acesso aos dados, dados indisponíveis, né, resultados não sendo usados por decision makers, enfim. Eles listaram uma série de desafios quando a gente está falando do ponto de vista de ciência de dados. Se a gente agregar, a gente pode agregar esses desafios em 3 principais blocos, né? Desafio do ponto de vista organizacional, que é uma falta de alinhamento ali entre a área de TI, de negócio, de ciência de dados. Desafio de processo, né? Isso, com uma coordenação insuficiente aí no desenvolvimento, no deployment, na manutenção desses modelos preditivos. E desafio de tecnologia, compatibilidade de sistema, ferramenta de repente que não é tão amigável. E a nossa solução, a nossa plataforma, ela tem evoluído para endereçar exatamente esses 3 pilares, né? E quando a gente está falando de machine learning, de ciência de dados, a gente sabe que existem 3 processos principais, né? Primeiro que é o processo de negócio. Eu preciso eu preciso ter claro uma necessidade de negócio, eu tenho que ter claro uma pergunta de negócio para que eu comece aí, né, estudar e ver se eu consigo resolver isso, endereçar isso com a parte de análise de dados e com a parte de ciência de dados, né? Então, existe um processo ali para entendimento do negócio, entendimento da necessidade do negócio, né? Qual que seria o impacto aí, como o negócio vai mudar, né, com o resultado dessa decisão, entender a arquitetura necessária para suportar e etc. Existe o processo de machine learning, então desde a parte de aquisição dos dados, exploração dos dados, né, a parte de análise exploratória, preparação desses dados para que ele fique relevante do ponto de vista estatístico, o desenvolvimento em si dos modelos preditivos, toda a parte de ajuste, né, desses modelos preditivos para eu conseguir aí otimizar, tunar esses modelos, né, para que eu consiga alcançar melhor acurácia, e também o de fazer o deployment. E existe exatamente esse processo de operações e governança. Legal, uma vez que o cientista de dados criou o modelo, como é que eu vou colocar isso em produção? Então, a gente sabe que existe um grande desafio também. Como é que eu vou fazer o controle de versão desses modelos? Como é que eu vou controlar, fazer a governança para saber se esse modelo está se a acurácia desse modelo está baixando ou não, enfim. Então, eu tenho aí a capacidade, a nossa solução foi desenhada pensando nesses 3 processos, né? Tanto no processo de negócio, quanto no processo de machine learning, quanto no processo de governança e operações aí desses modelos. E do ponto de vista de capacidades, né, a gente viu ali que foram elencadas naquelas pesquisas diversas dificuldades que as pessoas tinham do ponto de vista para trabalhar com ciência de dados. E a nossa solução, ela permite que você acesse o dado, independente de onde esse dado esteja, então ela traz essa capacidade. Ela vai permitir que você faça uma análise para entender o seu dado, do ponto de vista de qualidade de dados, já vai te dar, a solução tem a capacidade de te dar um relatório dizendo onde você tem problemas, seja problemas de outliers, seja problemas de dados missing, seja problemas já faz um estudo de todas as variáveis para tentar te dar um parecer de como é que está seu dado, né, antes de você começar até a fazer as suas análises mais avançadas. A solução ela é totalmente amigável, ela permite que você utilize ela de forma colaborativa, que você crie templates que possam ser reutilizados por outras pessoas depois, inclusive permitindo que não só um cientista de dados, mas que a gente chama de cidadão de dados, também consiga trabalhar com a solução, desenvolvendo seus modelos e etc.,
sem precisar de um conhecimento avançado de programação e etc. Inclusive reutilizando parte do que outras pessoas do time já deixou disponível, né? A solução também tem a capacidade de facilitar essa operacionalização desses modelos preditivos, inclusive permitindo que esses modelos preditivos, o deploy deles seja feito em tempo real. Então, essas são algumas das características dessa nossa camada de Machine Learning. Eu vou entrar agora na demonstração. Então, como eu disse para vocês, basicamente a gente tem aqui dois grandes sabores, né? Então, três, né? Tem aquela parte, olha, eu sou um usuário que eu gosto muito de programar, então a gente permite que esse usuário utilize tanto o nosso típico R, né, que é o Typical Enterprise Runtime for R, ou até utilize um Jupyter Notebook aqui dentro da nossa própria solução para criar ali de forma interativa suas análises e programando numa linguagem como Python, por exemplo. Só que nesse caso aqui, então, através dessa nossa solução, o que o usuário de negócio poderia fazer, né? Um cidadão de dados, digamos assim. Aqui, ó, eu consigo rapidamente aqui, quando eu clico em dados, eu consigo tanto adicionar novos dados, né? Importar um dataset, até mesmo um dataset que está aqui na minha máquina local. Só que eu consigo aqui, ó, aqui eu já estou enxergando o Cloudera. Então aqui eu já estou enxergando, por exemplo, o Hadoop. Essa estrutura de pastas aqui, que eu estou enxergando, que um usuário aqui dessa solução enxergaria, basicamente é a estrutura de pastas do Hadoop. Ele pode navegar nessas pastas aqui e basicamente arrastar os dados aqui, os datasets, e começar a trabalhar. Então aqui ele tem a capacidade de acessar os dados. Nesse projeto específico a gente só está trazendo dados do Hadoop. E eu poderia também, né, trabalhar com os operadores. E aí, desde operadores de carga de dados, então, quero trazer o dado de um determinado banco de dados, quero trazer o dado, enfim, de diversos locais. Eu quero explorar esses dados, e aí tem várias funcionalidades aqui para eu explorar esses dados, para eu transformar esses dados, quero fazer uma agregação, um filtro, uma transformação, um join, etc. Eu quero fazer uma amostragem dos dados, eu quero utilizar modelos preditivos, né? Eu quero utilizar, por exemplo, Python. Eu quero, como no meio do meu fluxo aqui, executar um código Pig, um código Python, um código R. Eu quero, por exemplo, trabalhar com Auto Machine Learning. Eu vou mostrar o que é isso mais à frente. Mas, enfim, eu tenho diversas funcionalidades aqui que eu poderia utilizar para começar a criar as minhas análises. Aqui o que a gente tem? Aqui a gente tem dados de crédito, tá? Então, clientes que querem uma base de dados, que basicamente esse fluxo está criando um modelo de crédito. Então, que calcula qual que é a probabilidade do cliente ser um mau pagador. Então, basicamente, aqui tem diversas informações desse cliente, né? A gente consegue visualizar aqui parte dessas informações. Então, eu tenho diversas informações dos clientes aqui. E eu tenho a capacidade de fazer algumas transformações nesses dados, como a gente está vendo aqui. Eu estou substituindo dados nulos, por exemplo. Eu estou aplicando aqui uma Summary Statistics para tentar entender como é que estão esses dados. Todos os resultados eu consigo visualizar aqui na área inferior. Eu consigo aplicar, por exemplo, normalização das variáveis. Eu faço uma agregação e um join. Eu removo outliers. E aqui eu começo a minha camada por exemplo, aqui eu estou dividindo minha base de dados em treino e teste. E aí, basicamente, eu utilizei duas técnicas aqui, que é o Random Forest e Naive Bayes, e com isso eu tive a capacidade de criar um modelo preditivo. Aqui a gente já consegue visualizar que, por exemplo, o Random Forest ele teve uma melhor acurácia, né? Teve uma melhor área sobre a curva. Então, ele foi um modelo que performou melhor, que se ajustou melhor aos dados. E a gente conseguiria já também fazer o deploy. Uma outra coisa interessante que a gente tem aqui, a gente fez também uma árvore de decisão.
Mas uma coisa bacana que a gente tem aqui é esse AutoML, que é o Auto Machine Learning. O que é isso? Através desse nó, eu tenho a capacidade de gerar de pegar diversos modelos, como Random Forest, Gradient Boosting, regressão logística e etc. No caso aqui é um problema de classificação, eu quero saber se o cliente vai pagar ou não, né? E eu consigo, através desse módulo, ele faz o quê? Ele pega ele testa ele gera vários modelos, testando não só qual é o modelo melhor, mas qual é o melhor hiperparâmetro que faria que os meus dados se ajustassem melhor, né? Que o modelo se ajustasse melhor aos dados. Então aqui ele tem a capacidade tanto de escolher o melhor modelo, como de já escolher qual que é o melhor hiperparâmetro. Então quando ele diz aqui qual que é o modelo campeão, ele fala, olha, o modelo campeão foi o Random Forest Classifier, só que utilizando esse subsampling rate 0.4 e o número de árvores 100. Então aqui ele está me dando não só a melhor técnica, mas quais são a melhor configuração aqui, ajuste de hiperparâmetro, que poderia me dar a melhor performance aqui para o meu modelo. Então esse nó ele é bem interessante também na hora de eu trabalhar aqui, que ajuda a acelerar o meu processo de desenvolvimento dos meus modelos preditivos, né? Então, como vocês podem visualizar aqui, totalmente point and click. A gente tem vários clientes que por exemplo, que utilizavam Alteryx e que começaram a utilizar essa camada, porque nessa camada eu tenho toda a parte de manipulação de dados, todo o processamento aqui ele roda em cluster. Então, se eu, por exemplo, se eu pegar aqui um operador de transformação dos dados, imagina que eu queira fazer um filtro. No momento que eu arrasto aqui, ó, e eu vou fazer filtro, ele já define aqui, por exemplo, qual que é a coluna que eu quero filtrar. Eu vou falar, eu quero que a renda seja maior que 1.000, por exemplo. Ok. E aí, aqui no momento que eu estou selecionando os parâmetros, olha que interessante. Como tudo está processando dentro do cluster, eu consigo definir algumas coisas. Por exemplo, esse arquivo de saída, né? Aqui eu estou pegando um arquivo de entrada, estou fazendo um filtro, ele vai gerar um arquivo de saída. Eu já consigo escolher, pô, eu quero esse arquivo de saída, ele vai gerar em Avro, CSV ou em Parquet. Eu já poderia escolher formatos aqui específicos. Eu poderia escolher o tipo de compressão. Eu quero trabalhar com Deflate, gzip, Snap, por exemplo. Eu quero usar Spark ou MapReduce para processar. No momento que eu faço isso e eu dou um OK, né, e eu peço para ele rodar esse passo aqui, ok, eu tenho só que limpar o resultado aqui. Okay. Ele já processa para mim esse fluxo, rodando ali, inclusive, utilizando Spark. Ó, ele está rodando lá no cluster, se beneficiando de todo o processamento paralelo do cluster, usando Spark, inclusive nesse caso, para fazer essa filtragem para mim nessa massa de dados. Então, você vê que tanto a parte de preparação dos dados, quanto a parte de modelagem preditiva, eu conseguiria fazer tudo isso na única plataforma. E esse é um grande diferencial da nossa solução. Aqui ele já filtrou. Então, esse é um grande diferencial da nossa solução quando comparado, por exemplo, com a ferramenta como o Alteryx, por exemplo, que está mais focado nessa parte de manipulação de dados. A gente consegue não só fazer a parte de manipulação de dados, como também toda essa parte de manipulação, de modelagem preditiva e de machine learning, né? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu estou só entrando aqui na aplicação. Como vocês podem ver, eu falei que é uma solução que você pode trabalhar de forma totalmente colaborativa. Aqui a gente consegue ver quantas pessoas estão trabalhando, quantos arquivos foram gerados, você consegue ver aqui o histórico de atividade de cada uma das pessoas, então você pode trabalhar exatamente. A ideia aqui é trabalhar em equipe, né? Eu consigo ver todos os workspaces, então todos, lógico, todos que eu tenho permissão de visualizar, né? Então aqui eu consigo ver as fontes de dados que estão sendo usadas, então estou vendo aqui a JDBC, PostgreSQL, Redshift. Consigo ver os datasets, consigo ver, nesse caso aqui, os Jupyter Notebook que foram gerados nesse projeto. Enfim, então a grande ideia dessa camada é permitir que os usuários, os cientistas de dados, por exemplo, os cidadãos de dados, consigam trabalhar de forma colaborativa num ambiente totalmente
point and click. E também, como eu falei, a gente basicamente tem dois sabores aí, né, quando a gente está falando de machine learning. E a gente também tem o estatística. Então, o estatística ele é uma interface que você pode trabalhar, inclusive, desktop. Também, totalmente point and click. Essa é a interface que eu falei que tem mais de 16 mil funções, pessoal. Então, se a gente, por exemplo, começar a abrir os menus aqui, ó, a gente vê que do ponto de vista de análise estatística, posso fazer desde análise exploratória, análise de regressão, análise de variância, análise não paramétricas, toda a parte de GLM, né? Análises lineares generalizadas. Posso utilizar regressão logística, posso utilizar redes neurais, análise de cluster, tanto hierárquico quanto caminhos, análise discriminante, análise de correspondência, enfim. Eu tenho zilhões de técnicas aqui dentro desses menus que eu poderia utilizar. Tem toda a parte de data mining também, né, mais voltados para machine learning, como com esses algoritmos, por exemplo, random forest, gradient boosting, redes neurais, text mining, toda a parte de association rules, que é o market basket analysis, otimização, deep learning. E eu tenho também toda uma camada de integração com o API para leitura de dados de sensores e também de integração com, por exemplo, com Azure Machine Learning, com C, Python, R, eu poderia arrastar. Então, eu posso pegar esse nozinho aqui de R, arrastar como parte do meu fluxo, por exemplo, ó, e sair gerando aqui minhas análises a partir desse nó. Então, eu posso trabalhar com processando, por exemplo, arrastando também nós específicos aqui e fazer com que o dado seja processado lá no cluster, via Spark, por exemplo. Eu posso utilizar bibliotecas como H2O. E nesse caso é muito similar. Basicamente, o que a gente fez aqui? A gente está lendo dados aqui, por exemplo, poderia estar lendo dados da camada de virtualização. Estou dividindo esses dados treino e teste. Estou treinando 3 modelos aqui e estou comparando, nesse caso aqui, né, qual que é o melhor modelo, qual que é o modelo que teve o melhor ajuste, por exemplo. Então, eu posso fazer isso, né? Aqui a gente consegue visualizar, inclusive, qual que é a curva ROC de cada um dos modelos, etc. E eu consigo fazer o deploy desse modelo. O deploy desse modelo pode ser tanto em batch, então eu posso salvar esse modelo final, eu importo esse modelo final no outro fluxo, eu adiciono aqui a minha nova base de dados e eu rodo esse modelo para ele fazer o score em cima da minha base de dados. Então, isso aqui é um score batch, quanto eu também poderia pegar esse modelo e fazer o deploy dele através da nossa camada de real-time. Então, da nossa camada de Streaming Analytics, por exemplo. Então, isso também seria uma alternativa para a gente fazer o deploy nessa camada de Machine Learning. Por exemplo, se eu não me engano, eu tenho até um fluxo aqui, ó, que aí, nesse caso, é aquilo que eu falei para vocês. A gente tem a capacidade de integrar nessa nossa camada de Self-Service BI para que ela chame um fluxo desse do estatística, passando parâmetros, e receba o resultado de um fluxo como esse aqui, por exemplo. Então, aqui, ó, existe uma integração aqui, se eu clico em estatística, eu consigo dizer qual que é o fluxo que eu quero, quais dados que eu importei aqui na minha camada de self-service eu vou passar como parâmetro para o modelo, e qual dado lá do modelo, né, eu vou receber como output. Aqui eu estou falando para ele criar uma tabela aqui dentro da camada de self-service com o resultado do processamento desse modelo e chamar de score. Então aqui, ó, basicamente, esses dados que estão aqui em score são dados que estão vindo do processamento do modelo preditivo. E os dados de cima são dados de entrada. Então, à medida que eu venho aqui, por exemplo, seleciono esses dados e falo, olha, eu quero filtrar só esses dados aqui, automaticamente ele já começa a processar aqui e gerar uma nova tabela aqui, ó, e com o score do momento. Então, aqui ele já trouxe um scoring para mim, se essa transação tem um alto indício de ser uma irregularidade ou não, por exemplo. Está trazendo 0,1 aqui, ó. Então, com isso, vocês já conseguem visualizar que a gente também poderia fazer o scoring, inclusive utilizando essa nossa camada de Self-Service BI, já chamando
essa inteligência que foi criada nessa camada de machine learning. Só que o usuário que está aqui, ele não precisa saber o que foi criado aqui, ele nem enxerga esse fluxo. A única coisa que ele tem que fazer é vir aqui, clicar, né? Buscar esse projeto, então pega um determinado projeto aqui, ó, predict, por exemplo. Uma vez que ele trouxe esse projeto, ele configura ali quais são os parâmetros de entrada, a tabela que eu quero passar para esse fluxo como parâmetro e a saída, como é que eu vou receber essa saída. E a partir daí, uma nova tabela é gerada aqui nessa nossa camada de você pode usar a nova tabela para gerar suas análises, para gerar seus gráficos e etc, né? Então, do ponto de vista de machine learning, era esse o overview que eu queria dar. E eu vou encerrar aqui, então, a gravação e a gente pode partir para as perguntas.